São Paulo anuncia renovação de contrato de Lucas, vínculo é de 3 anos. Jogador voltou ao clube em agosto, com acordo de 4 meses, e foi campeão da Copa do Brasil. Lucas ficará no São Paulo. O clube anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do meia-atacante por 3 temporadas, até 2026. Meu coração bate igual ao de vocês. É claro que eu fico, disse o jogador. O acordo vinha sendo negociado há meses, e Lucas ignorou propostas de times da Inglaterra, México e Estados Unidos para estender seu vínculo com o clube em que foi formado. Além dos 3 anos de contrato, o jogador também terá um aumento salarial. Sou feliz aqui e amo muito São Paulo. E poder ficar mais tempo é uma alegria enorme. Foram meses especiais, com a conquista da Copa do Brasil, e ficou o gostinho de querer ficar mais tempo aqui. É um momento especial na minha carreira e na minha vida, disse Lucas ao site do São Paulo. Meu sonho sempre foi deixar pelo menos uma parte marcada na história deste clube gigantesco. Nos últimos dias, desde quando acabou a temporada, os torcedores sempre me perguntavam se eu iria ficar. E esse carinho foi fundamental na decisão de ficar, completou. Lucas surgiu no São Paulo nos primeiros anos da década passada, foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012 e vendido ao PSG, onde se apresentou em 2013. Foram 10 anos na Europa. Além do PSG, jogou no Tottenham, até o retorno ao São Paulo em agosto, quando estava sem contrato. Desejo antigo do São Paulo, Ferreira oscilou em 2023, mas terminou o ano em alta no Grêmio. Atacante de 25 anos fez 40 jogos na temporada, marcou 7 gols e deu 6 assistências. O São Paulo pode concretizar um desejo que tem há anos nesta janela de transferências, a contratação do atacante Ferreira, do Grêmio. O tricolor vê uma grande possibilidade de acertar com o reforço ainda em 2023. Caso se concretize, Ferreira chegaria ao São Paulo após uma temporada de oscilações, mas que acabou de forma positiva e com o atacante sendo importante na reta final de Campeonato Brasileiro. Com 7 gols e 6 assistências em 40 jogos disputados, Ferreira virou uma espécie de 12º jogador no time de Renato Gaúcho. Dos últimos 10 jogos no ano, ele entrou no intervalo em 5 partidas, foi titular em 2 e fez gol em 3, além de dar uma assistência contra o concorrente ao título Botafogo. A fase foi um contraponto do que ele viveu no restante do ano. Após um bom campeonato gaúcho, Ferreira sofreu lesão na coxa esquerda na fase final do torneio que o tirou de combate por quase 100 dias. Logo em seu retorno, deu assistência, diante do Bahia, pelo Brasileirão. Mas a sequência como titular demorou a chegar. De agosto a outubro foram 10 jogos sem nenhum gol ou assistência. Após o gol na vitória sobre o Flamengo, em 25 de outubro, as coisas começaram a mudar para Ferreira na equipe. O futebol voltou a um bom nível, e os holofotes retornaram a ele. Mesmo com esse bom fim de Brasileirão, o Grêmio abriu as negociações com o São Paulo por uma venda por entender que essa pode ser a última chance de ganhar dinheiro com a transferência do jogador de 25 anos. O contrato de Ferreira com a equipe gaúcha vai até o fim de 2024. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no fim da temporada. A gente diz que São Paulo pagará 14,7 milhões de reais por 60% de Bobadilla em contrato de 4 anos. Jogador deve realizar a assinatura virtual do acordo com o tricolor nesta sexta-feira. Um dos agentes de Damian Bobadilla, Julian Jimenez, afirmou nesta quinta-feira que o volante custará cerca de 3 milhões de dólares ao São Paulo, 14,75 milhões de reais na cotação atual. O dirigente ainda confirmou que a assinatura do contrato deve ocorrer de forma virtual nesta sexta-feira. Bobadilla está no Paraguai e não participou diretamente das negociações. A negociação teve idas e vindas durante esta quinta. Após acertar praticamente tudo, outros clubes do Brasil entraram em contato com os agentes do jogador, que balançaram com as propostas. Com 22 anos, o paraguaio é visto como um atleta promissor, capaz de entregar também lucro numa venda futura, o que fez o São Paulo desistir de contratar Martínez, do América Mineiro, da mesma posição. Em 48 jogos na temporada, Bobadilla marcou 11 gols, uma característica que, para os cartolas são paulinos, demonstra sua força ofensiva, além das qualidades defensivas de um volante. Para 2024, o São Paulo já anunciou as chegadas do atacante Eric e do volante Luiz Gustavo. Na lista do São Paulo para a Copinha, William Gomes vai se apresentar a Dorival em janeiro.
Atacante está de férias, cumprindo programação do time principal, mas continua na relação de jogadores do torneio de base. O atacante William Gomes, de 17 anos, foi inscrito na lista do São Paulo para a Copinha, mas ele estará com o elenco profissional na pré-temporada, em janeiro. O garoto ganhou chances na equipe principal nas últimas semanas do Brasileiro e impressionou o técnico Dorival Júnior, que disse que quer tê-lo no CT da Barra Funda na preparação para o Campeonato Paulista. William está de férias, como todo o elenco profissional, mas continuará na relação de atletas da Copinha, e poderá atuar caso as comissões técnicas de Dorival e do Sub-20 entendam ser possível. O atacante entrou nos jogos contra Fluminense, quando acertou a trave do time carioca, Atlético Mineiro e Flamengo pelo Brasileirão. Ele passou a maior parte da temporada no Sub-17 do São Paulo e fez 9 jogos pelo Sub-20 também. Dorival entende que o Paulista será uma boa oportunidade para testar William Gomes mais vezes entre os profissionais. Com calendário cheio, São Paulo pode ter até 81 jogos em 2024. Tricolor jogará a Supercopa do Brasil pela primeira vez e voltará à Libertadores após 3 anos. Campeão da Copa do Brasil e de volta à disputa da Conmebol Libertadores, o São Paulo terá calendário cheio em 2024, com até 81 jogos a disputar na próxima temporada. Essa conta, por óbvio, depende do desempenho do time em campo nos torneios com mata-mata, casos do Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. A temporada tricolor começa no fim de semana de 21 de janeiro, com a estreia no estadual contra o Santo André. O Paulista tem 16 datas previstas, sendo 12 jogos garantidos da fase de grupos, mais quartas, semifinal e jogos de ida e volta da final, e termina em 7 de abril. Além do estadual, o São Paulo só jogará a Supercopa do Brasil nos primeiros 3 meses de 2024. Será a primeira vez que o clube disputará a taça. Em jogo único, enfrentará o Palmeiras, campeão brasileiro, em 3 de fevereiro, mas o local ainda não foi definido. Para o começo de abril, antes da segunda partida da final do Paulista, está marcada a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, na semana do dia 3. O torneio, que o São Paulo não joga desde 2021, termina em 30 de novembro. São 6 jogos garantidos na fase de grupos, além de partidas de ida e volta nas oitavas, quartas e semifinal. A decisão continua em jogo único em campo neutro, indefinido. O Brasileiro, com suas 38 rodadas, começa uma semana depois das decisões estaduais, no fim de semana do dia 14 de abril. A competição termina em 8 de dezembro e não será interrompida durante a disputa da Copa América, em julho, nem para as Olimpíadas de Paris, entre julho e agosto. Por estar na Libertadores, o São Paulo só estreia na Copa do Brasil na terceira fase, a partir de 1º de maio. Precisará fazer 10 jogos de mata-mata para buscar o bicampeonato. Os confrontos restantes dependerão da campanha tricolor na Libertadores. Em caso de título, há a possibilidade de jogar um novo torneio previsto pela FIFA em substituição ao Mundial de Clubes anual, que terá a última edição em 2023. A competição será ampliada, mas quadrienal, a partir de 2025. Em março, a entidade informou a intenção de criar um torneio anual entre campeões continentais, mas com formato diferente. Uma hipótese é a de que o vencedor da Libertadores enfrente o campeão da Champions da CONCACAF, numa chave. Em outra, um triangular envolveria os campeões da África, Ásia e Oceania. Os vencedores das duas chaves se enfrentariam para decidir quem encararia o campeão europeu.